Meu caro Herbert, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Sempre um prazer estar aqui nessa grande audiência. Satisfação toda nossa recebê-lo aqui nos estúdios da FAM FM. Meu caro Herbert, a pergunta: por que se colocar à disposição da população de Barra dos Coqueiros como candidato a prefeito? Primeiro porque é a minha terra natal, onde eu nasci, há 37 anos, onde eu cresci e convivi ali boa parte do tempo, vendo a realidade do meu município. Eu costumo dizer que na minha infância foram os melhores momentos da minha vida, tomando banho de rio, pegando caranguejo, ganhamum, ali no Rio das Canas. Meu avô era pescador artesanal, então era tudo uma aventura para mim e meus primos. E quando eu fui crescendo, fui vendo que para um jovem, alguém que está entrando na vida adulta, o encanto acabava um pouco em Barra dos Coqueiros. A gente via que essa juventude não tinha oportunidade. Graças a Deus eu tive a oportunidade, eu estudei, consegui me formar e cresci com muita vontade de ajudar a minha cidade. Agora eu estou me envolvendo politicamente, mas há muitos anos, desde, na verdade, em 2008 especificamente, a 2012 eu desenvolvi projetos sociais lá junto com um primo meu, que inclusive foi candidato uma época, com esporte, criamos o Conexão Barra, fui advogado no Centro de Referência da Mulher, então tive todo um envolvimento através do terceiro setor, mas não me envolvi em política à época. Depois eu me envolvi em política em Aracaju, onde eu também estudei, onde eu fiz a maior parte das minhas amizades, mas eu me senti chamado agora em 2020 a voltar politicamente para minha cidade natal, porque eu venho percebendo que nos últimos anos, apesar de todo o crescimento em arrecadação, em infraestrutura trazido pela iniciativa privada, pelos condomínios, pela própria termoelétrica Celsius, os indicadores sociais do nosso município não melhoram, na verdade pioram. Um exemplo é a educação, que em 2017 para 2019 piorou o índice do IDEB, e isso a gente percebe que pela a existência dos mesmos grupos políticos no poder há décadas, com a mesma maneira de governar. Então a gente via que era urgente a criação de um novo grupo político, com pessoas comuns, que quisessem fazer diferente na política de Barra dos Coqueiros e dar uma opção de mudança de verdade à população. Eu cheguei a procurar nomes à época para poder lançar, até porque sou uma das lideranças estaduais do nosso partido, mas nós tivemos dificuldade de encontrar pessoas no perfil que nós gostaríamos e dispostos a fazer da maneira que nós estamos fazendo. Então eu resolvi me lançar e graças a Deus tivemos êxito em montar uma chapa de vereadores, de pessoas com esse perfil, e estamos fazendo um belo trabalho na Barra dos Coqueiros. O que impossibilitou a união das oposições? Olha, eu acho que principalmente pelos próprios membros, os demais membros da oposição, existia uma desconfiança mútua muito grande. Eu que acompanhava de fora, nunca participei de nenhum dos grupos, mas via que eles sempre estiveram assim, uns com os outros. Os grupos das oposições, com exceção do Gilson, que sempre foi um político que confrontou o Ayrton Martins. Nos últimos 24 anos, só quem governaram foram Gilson e Ayrton. Os demais estiveram dos dois lados e com rompimentos muito mal explicados, enfim. Então o que se dizia nos bastidores é que nunca iria adiante aquela proposta de união. Ocorreu inclusive em 2012 um tal de um blocão da União e que se desfacelou poucas semanas da eleição, porque realmente não havia essa consistência da confiança. Então assim, quando nos convidaram para o diálogo das oposições, eu já fui sabendo que eu não me sentiria à vontade naquela construção por dois motivos. Primeiro, por também ter um histórico de não confiar nessa palavra de que vamos unir e fazer de tal forma. Eu não tinha muita crença de que isso realmente ocorreria. E segundo, porque também fui muito transparente e claro, eu não iria apoiar uma candidatura nova do Gilson dos Anjos, caso ele fosse o candidato mais forte naquele bloco. Não por ter nada contra o Gilson. O Gilson é uma pessoa agradável, uma pessoa muito cortês, um homem muito cortês e educado, não tenho nada contra, mas ele já vinha de uma eleição de 2012, em que ele perdeu a eleição mesmo no poder, bem desgastado, e teve um problema judicial, ficou inelegível por um bom tempo, e também já governou 3 vezes. Eu não gostaria de, nesse momento, ver a Barra dos Coqueiros governada novamente. Como eu falei, nos últimos 24 anos só 2 governaram, e agora retornar à mão de um grupo que eu já sei a forma de governar, e é uma forma que eu gostaria de ver algo diferente acontecer. Então, como existia essa ideia de que dali, tinha que dar uma palavra, que dali sairia um nome mais forte nas pesquisas, eu falei, olha, eu não vou participar disso porque eu não vou cumprir essa palavra se eu der, então eu só dou palavra no que eu vou cumprir. Então eu prefiro não participar desse blocão e construir de forma independente. Quando surgiu a ruptura do Gilson com o Alisson, que eram os 2 nomes mais fortes nesse blocão atual, algo que já era esperado nos bastidores,
Aí ocorreu, inclusive, uma tentativa de aproximação com o nosso grupo, de um desses grupos, mas nós falamos, agora é tarde, nós já estamos com construção avançada, com compromisso com um bom eleitorado, com um projeto já pronto de governo, não dá mais para fazer aliança de véspera de eleição. A gente tinha que ter feito isso desde o início. E aí foi isso que impossibilitou, né? E a gente está muito satisfeito porque o projeto está dando certo, a gente vê a aceitação da população nas ruas e nós temos convicção de que se a população da Barra nos der essa oportunidade, nós vamos fazer um governo diferente sim, que vai dar orgulho ao povo de Barra dos Coqueiros. Qual a grande dificuldade, meu caro Herbert, de encarar uma eleição como essa em um município como a Barra dos Coqueiros? Uma candidatura nova, um nome novo em um processo, como você falou, que é marcado por nomes que já têm uma tradição política na cidade da Barra. Um dos desafios é a questão do desconhecimento da população dos nomes, né? Eu tenho um certo conhecimento na comunidade, mas ainda não é tão amplo, tendo em vista que eu não participava da vida política do município. Apesar de ter nascido e conviver muito tempo no município, porque eu fiquei sempre entre Aracaju e Barra. Barra sempre foi a terra da minha família, da minha mãe morou até um dia desses e ainda mora, né? No Jatobá, Atalaia Nova, todos os meus tios, primos e parentes, mas quando você não se envolve politicamente, tem uma parcela boa da população que não lhe conhece. Então essa questão do desconhecimento é um desafio, você se fazer conhecido e o conhecimento de sua candidatura. E isso também foi impactado pela pandemia, né? A gente teve dificuldade de caminhar nesse momento de isolamento social. E a aí pré-campanha foi atrapalhada. A pré-campanha foi bem atrapalhada. Porém, como é uma cidade relativamente pequena, um pouco mais de 30 mil habitantes, eu costumo brincar até com minha esposa, que é como se estivesse fazendo uma campanha no Conjunto Augusto Franco em Aracaju, fazendo um paralelo, né? Que é uma população semelhante, né, a de um grande bairro em Aracaju. Então, assim, não é difícil a mensagem chegar. Com a rede social, né, com o corpo a corpo que a gente vai fazendo, mesmo com toda a cautela, a gente tem conseguido sim fazer com que o nome chegue e a população conheça a nossa proposta. Então, esse é um dos desafios. Um outro grande desafio no município como Barra dos Coqueiros, além de ser um município do interior, e tipicamente em município do interior, haver uma cultura muito forte, né, da política do toma lá da cá, dos R$50, compra de voto, a gente tem também uma cidade com uma profunda dependência de emprego público, né? A população do município, uma grande parcela dela, só vê como principal opção um emprego na prefeitura, seja num cargo terceirizado ou num cargo comissionado. Então isso faz com que haja, querendo ou não, um medo muito grande dessas pessoas em apostar numa mudança política. Pois a cultura de décadas é o grupo que sai, tira todo mundo que era ligado a outro político para botar os deles, né? Então isso faz com que realmente muita gente que quer mudança, mas que tem um familiar vinculado na administração, tenha medo, né, dessa mudança, né? Será que vai ser uma mudança que vai fazer com que minha família perca o emprego? Então, antes da mudança vem primeiro a sobrevivência. Então essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? De ver muita gente que relata a vontade de ver um grupo novo realmente ocupar o espaço, mas que tem medo, né, de perder o que está garantido ali, que é um emprego no familiar, o próprio emprego. Mas eu acredito que aos poucos as pessoas vão se soltando, até porque nesse momento quem está concorrendo numa eleição não é o atual prefeito, é um nome indicado, um nome que tem um grupo político acima dele, com pessoas influentes, e que, né, claramente vai querer montar a prefeitura ao seu jeito. E então essas pessoas a gente vê que vão vendo que não adianta querer se segurar em algo que não é certo também. Além disso, temos um concurso público sendo realizado e deverá ser obrigatória essa convocação. Então muita gente que hoje está em cargo comissionado ou contratado realmente vai ter que dar o lugar a pessoas que foram aprovadas no concurso. Então, quem acha que vai estar segurando algo garantido, não está. Então, mas esse desafio a gente está vencendo com conversa, né, mostrando para a população que vale a pena sim apostar na mudança, porque nós temos uma grande perspectiva e potencial no nosso município de Barra dos Coqueiros. O Cidadania está com 4 candidaturas na Grande Aracaju, quer dizer, os 4 municípios têm candidaturas. A candidatura de Daniele Garcia, aqui na capital, o Coronel Rocha. Em São Cristóvão, você na Barra e o Samuel lá em Nossa Senhora do Socorro. Como é que o partido tem tratado as 4 candidaturas? Claramente existe assim, uma atenção grande com relação a essas candidaturas, até porque a região metropolitana é uma região muito importante, ela agrupa a maior parte, inclusive, da população do nosso estado, é onde tem os maiores problemas também, né? A maior índice de desigualdade. Nós temos ao lado de grandes
de uma população com grande poder aquisitivo, grande estrutura. Nós temos também periferias com profundos problemas sociais. Então, assim, há toda uma preocupação em, inclusive, articular a construção dos planos de governo. A gente fez isso no processo de pré-campanha, pois temos problemas sérios que precisam ser atacados de maneira conjunta e coordenada entre todas as lideranças da Grande Aracaju e da região metropolitana. E isso, eu deixo claro que nós iremos buscar fazer, independente de quem sejam os prefeitos, né? Mas nós pensamos muito como resolver o problema do transporte público, que é consorciado na região metropolitana, a licitação do transporte que precisa sair, né? A melhoria de terminais. Em Barra dos Coqueiros mesmo, nós temos uma grande deficiência no oferecimento de transporte nos povoados, que agora são bairros. O plano diretor mudou e praticamente toda a cidade, quase em toda ela, foi transformada em área urbana e que não é servida de transporte urbano, transporte público urbano, né? A gente tem a questão da segurança pública que permeia toda essa região, né? Praticamente se confunde essa área, e aí nós precisamos interligar as nossas inteligências, fazer um intercâmbio das nossas guardas municipais. Em Barra dos Coqueiros, agora com o concurso, poderemos agora estruturar a guarda com os agentes, né, com os guardas municipais, vamos poder convocar e vamos convocar. E aí lá não temos, só temos no papel, só temos na lei, mas não existe ainda de fato. Enfim, e várias outras políticas, de mobilidade mesmo, entre Barra e Aracaju, a gente discutiu muito a nível de grupo na região metropolitana. Nós precisamos realmente pensar em um projeto de melhoria do fluxo de veículos. A Barra está crescendo muito de uma forma muito rápida e as vias já não comportam. Hoje, pela manhã, por volta das 7 e 8 da manhã, nós já temos filas, né, de quase centenas de carros naquela rótula de entrada da cidade, pessoas vindo para Aracaju. É óbvio que a gente vê vários empreendimentos residenciais e empresariais chegando e a maioria das pessoas trabalham em Aracaju, né? Então isso precisa ser atacado também, seja pensando já em uma nova ponte Aracaju-Barra, que isso não é fácil. Às vezes alguns falam aqui como se fosse algo no passe de mágica, algo que um prefeito de Barra sozinho vai fazer. Isso não é verdade, mas nós vamos lutar, temos lideranças e temos também o interesse, acho que, da iniciativa privada nisso, porque eu acho que daqui a algum tempo, se não tiver um tratamento sério com relação à mobilidade, muita gente não vai querer mais morar na Barra, comprar empreendimento na Barra, porque vai perceber que será uma cidade intransitável e ruim de se viver. Mas com fé em Deus, né, com um trabalho sério, com projeto, nós teremos como enfrentar isso e em médio prazo, curto e médio prazo, buscar melhorar o fluxo e resolver os problemas para o futuro de Barra dos Coqueiros também. Estamos entrevistando o Herbert Pereira, candidato a prefeito de Barra dos Coqueiros pelo Cidadania. Amanhã, no quadro Quinta do Influência, Cíntia e Igor vão bater um papo super legal com a sergipana Bárbara Dayana, a partir das 13 horas no programa Fã da Tarde, ao vivo pelo Instagram, @RedeFãFM. Sintonize na rádio, que é muito mais, 99,7 Fã FM, e não perca. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Instagram, @portalfanf1. Você pode ir lá no Instagram, @portalfanf1, e acompanhar essa entrevista do Herbert Pereira ao vivo. Meu caro Herbert, vamos às suas propostas para a cidade da Barra dos Coqueiros. Para a educação, o que é que Herbert pensa? Narciso, a educação, todo mundo sabe que é uma das políticas públicas mais importantes, se não a mais importante, no desenvolvimento social, inclusive econômico de uma cidade. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Fica à vontade. Hidratar um pouco aí para poder dar sequência. Fica à vontade. E nós precisamos urgentemente atacar um grave problema na nossa cidade, na questão da educação, que é o nível de aprendizagem baixíssimo. Um outro problema é a questão da evasão escolar muito alta. E a questão da aprendizagem irá perpassar, óbvio, por um diagnóstico profundo dos porquês, né? Quais são as causas fundamentais que têm feito com que o nível de aprendizagem, que o índice do IDEB na Barra dos Coqueiros, ao invés de melhorar ao longo dos anos, esteja piorando. Para se ter uma ideia, agora em 2019, o índice do IDEB, né, o IDEB nas séries iniciais do ensino fundamental, que é a competência do município, caiu de 4,3 para 4,1. E aí nós, fazendo um estudo preliminar, percebemos que, por exemplo, o nível de profissionais, né, professores com formação adequada para as matérias que lecionam, no caso da matemática, nas últimas séries do ensino fundamental, são apenas 63,6%. Ou seja, quase metade dos profissionais que ensinam matemática na rede municipal, nessas séries, não tem uma formação adequada para a matéria. Então isso, né, nos dá a visão um pouco do porquê,
né, temos também um nível de aprendizagem em matemática de cerca de 2,2% apenas. Ou seja, praticamente de cada 100 crianças, apenas 2,2 praticamente aprendem adequadamente a matemática na nossa cidade. Isso faz com que a Barra figure entre um dos piores municípios em nível de qualidade de educação no nosso país, né? Então, teremos que atacar isso. Isso, uma das maneiras que nós vamos fazer é mexendo principalmente na questão da gestão escolar e na gestão da aprendizagem. O critério de indicação de professores, coordenadores pedagógicos no município hoje é totalmente político. E isso não tem se mostrado salutar em todo o Brasil. Os municípios brasileiros que conseguiram melhorar os índices da educação e da aprendizagem no país foram mexendo em um dos pilares foi esse. Foi a gestão da educação e da aprendizagem. Foi aliando critérios técnicos e também de gestão democrática na escolha desses profissionais. Porque nós precisamos realmente de lideranças, né, que consigam conduzir esse processo de aprendizagem, que consigam preparar o clima e o ambiente educacional, escolar, para o processo adequado de aprendizagem. Além disso, nós percebemos deficiência de infraestrutura, precisamos investir em metodologias adequadas e modernas. A educação do século XXI não é mais a antiga educação. Nós temos que ter uma escola atrativa, uma escola que realmente faça com que o aluno se sinta protagonista dentro do processo educacional, que ele tenha vontade de estar no ambiente escolar. Então passa pela merenda, o ambiente adequado, confortável, bonito, com pessoas que acolham, com todos os profissionais capacitados e entendendo, né, que o processo de aprendizagem precisa ser acolhedor. E aí não é o que temos visto no nosso município. Explodiu a evasão escolar em 2019. Eu ainda não sei o porquê, mas os dados do INEP mostram, né, que subiu muito. Se vocês conseguissem ver o gráfico de como aconteceu, e isso é uma coisa que nós precisamos entender. Não era pandemia ainda. Ano passado, 2019, né, não existia pandemia. Então, por que essa evasão escolar tão grande no ensino fundamental no município? E isso tudo, né, nós vamos enfrentar com muito planejamento, elaborando um plano realmente bem estruturado, fruto de um diagnóstico feito de maneira profunda por técnicos, e a gente elaborando esse plano que trabalhe todas essas vertentes: a gestão escolar e da aprendizagem, capacitação contínua dos profissionais, infraestrutura, novas metodologias, e trazer também para o ensino essa visão da educação integral. Algumas pessoas falam, a gente vai fazer educação integral na Barra dos Coqueiros. Isso, na verdade, é uma obrigação legal, né? A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação já determina, né, que a educação integral seja a vertente de educação tanto para o setor público como para o setor privado. Então não se trata de proposta de um governo específico, né? Isso é uma proposta de Estado que hoje, nacionalmente, já tem que ser incorporada no ensino. E nós vamos cumprir isso, né? A educação em tempo integral, vamos tentar ampliar de 4 para 7 horas o atendimento escolar, porque o Brasil é um dos países que menos tem tempo de carga horária na educação, isso prejudica. Eu acho que o mínimo seria umas 7 horas em ambiente escolar, só que nós não podemos confundir educação em tempo integral com educação integral. É diferente, são duas coisas distintas. Você pode ter educação integral no turno de 4 horas, porque a educação integral que nós vamos oferecer e que é determinação legal, é uma educação que prepara o cidadão para a vida também. Não é só a questão do ensino da matemática, do português, mas da parte psicossocial, emocional, a parte de cidadania, né? De saber entender o seu papel enquanto cidadão na sociedade. Então tudo isso está incorporado no nosso plano. Óbvio que passa também dentro da educação a valorização profissional. Nós temos que ter realmente um plano de carreira para os nossos profissionais de educação que faça com que tenhamos profissionais motivados, porque é muito difícil ver um guerreiro, que é um professor, que é a base, né, de uma sociedade, recebendo muito pouco aquém de profissionais que a gente não quer desmerecer, outras categorias, mas que o professor deveria ser muito mais valorizado. E isso é o que acontece nos países do mundo, Coreia do Sul, enfim, todos os países em que a educação se tornou o vetor de desenvolvimento de uma nação, não só de uma cidade. Com relação à saúde, já aproveito, já peço que você avalie como é que foi o desempenho da gestão atual no combate à pandemia. Nós percebemos no início desse processo, né, de pandemia, que existia uma postura inadequada com relação à gestão. Essa é a minha avaliação, eu respeito quem avalie diferente. Quando existia toda uma preocupação, um certo até alarde, né, de que, olha, precisamos ter... A população precisa ter cuidado, ter as medidas de higiene, usar a máscara. O que se via era um certo, assim, se vangloriar, né? Uma certa comemoração de que não haviam casos ainda no município. A gente criticava, falava da importância de ter medidas educacionais, de ter medidas de conscientização, e o que se via, não, a Barra não tem casos, a Barra ainda não tem, a Barra ainda não tem.
a propaganda institucional, pelo menos os grupos, as pessoas ligadas à gestão, era dizer, não, a Barra não tem. Mas existia sim, né? A gente não via casos registrados, mas os assintomáticos, as pessoas que ainda não tinham chegado no posto, e às vezes você se contamina hoje, daqui a 7, às vezes até 15 dias é que vem aparecer a doença. E aí quando aconteceu foi uma explosão. Tá? Então essa postura inicial de achar que a Barra não tinha, fez com que quando a doença chegou chegando mesmo, chegou de uma maneira muito abrupta e realmente num nível muito elevado, sendo que a Barra hoje é um dos municípios com maior nível de contaminação. E essa foi uma das primeiras queixas que eu tinha. Ao invés de tentar segurar ou mostrar que aquilo criava uma falsa sensação na população de que não existia coronavírus na Barra dos Coqueiros. Tá? Inclusive a minha esposa, enquanto médica do município, ela foi a primeira pessoa infectada oficialmente. Ou seja, ela atendendo, ela se contaminou. Então existia já o vírus na cidade. Outro fator que eu percebi foi a questão de só agora na reta final, quando a pandemia já estava reduzindo, foi que eles criaram um setor específico para atender as síndromes gripais. Eles simplesmente colocaram salas diferentes para poder atender as pessoas, porém, no local de espera era o mesmo. Né? Todo mundo ficava ali, pessoas que tinham suspeita de Covid, com síndromes gripais, junto com grávidas, com pessoas que tinham outro tipo de necessidade e demanda de atendimento. Então, eu acho que isso foi uma falha muito grande nesse processo, onde a gente viu a iniciativa privada e outros locais no nosso estado já de início construindo um local específico para não misturar pacientes. Outra queixa que nós vimos a população fazer muito, e isso acompanhando as redes, a gente via que eram pessoas isentas, inclusive, não eram pessoas ligadas à política, era a questão da urgência do município. Nós temos lá um chamado HPP, que é um hospital de pequeno porte, mas que não tem infraestrutura adequada, né, de um hospital. Na verdade, ele tecnicamente é para ser uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e que deveria ter raio-x, eletrocardiograma. E não existe raio-x, por exemplo, no município. Então, assim, coisas básicas que faltam da estruturação da saúde do município e não falta recurso. Né? A arrecadação tem sido muito grande nos últimos anos e 15% da arrecadação tem que ir para a saúde. Então, nós percebemos também uma deficiência na estruturação da rede de urgência da cidade para atender os casos, principalmente de média complexidade, pessoas que chegavam já com certa falta de ar, e o caminho era mandar direto para Aracaju, né? A gente via muita queixa, pessoas que batiam na porta e era desde o início, aliás, procura na Estopiva, vai para Aracaju, que aqui não vai ter como fazer. Então, por mais que a gente saiba que a Barra, o município não tinha a obrigação de ter UTI, esse tipo, mas a gente percebeu, eu não senti na pele porque eu não usei, mas a gente percebeu pelas queixas, né, os reclames nas redes sociais, vídeos que as pessoas faziam, que houve realmente uma deficiência nesse trato, nesse atendimento da população, que chegava com um pouco mais de complexidade, não tão grande, mas com média complexidade. Então, por tudo isso, nós avaliamos que teve deficiência, né? Teve deficiência. Ocorreram algumas ações publicitárias de lavagem de pneus, de calçadas, mas eu não acredito que a maneira que se conduziu o processo foi a melhor. A população ainda muito, hoje ainda descrente do vírus. Percebemos que a própria gestão hoje, com o candidato que eles apresentam, é quem vem dando um dos piores exemplos. Nós não estamos livres da pandemia e a própria gestão foi quem iniciou caminhadas com 600, 700 pessoas nas ruas. Quando a gente tem uma portaria sanitária do governo estadual dizendo para não fazer esse tipo de atividade. Óbvio que ninguém está seguindo 100%, é difícil seguir 100% à risca, né, as normas, mas você tenta ao máximo fazer. E o que nós temos visto por alguns grupos políticos, inclusive da atual gestão, é ao mesmo tempo em que eles colocam faixas nas vias públicas, pedindo para ficar em casa e pensar no coletivo, os políticos desses grupos indo para as ruas com centenas de pessoas, é um contrassenso. Então eu acho que foi ruim, ainda está sendo ruim o tratamento do coronavírus pela atual gestão. E em termos do seu planejamento para reestruturar a rede de saúde na Barra dos Coqueiros, o que é que você, enquanto candidato, propõe? Bom, primeira coisa, nós precisamos melhorar o atendimento na urgência, como eu já falei, que é deficitário. Então, nós temos que estruturar melhor o hospital de pequeno porte, que é uma unidade de pronto atendimento na prática. Temos que achar onde está o aparelho de raio-x da nossa cidade, que foi adquirido e nunca foi instalado, e que inclusive há hoje um mistério de onde está o aparelho de raio-x. Inclusive houve uma aquisição e não foi instalado, e que hoje, né, inclusive tem um dos nossos candidatos a vereadores, alguns, não só um, a gente também tem feito esse questionamento, porque chegou informações de que esse aparelho estaria em destino ignorado. Então a gente até clama que apareça o aparelho de raio-x de Barra dos Coqueiros, que foi comprado com recurso público.
Então nós vamos tentar encontrar esse aparelho, instalar esse aparelho e melhorar, né? A gestão fala alguma coisa? Até hoje, né, nós não vimos nenhum pronunciamento deles com relação a isso. Os questionamentos, inclusive, orientamos que fosse feito de maneira formal, escrita, a partir de agora, porque tem sido feito, né, pela população e por algumas lideranças em redes, né? Mas o silêncio é que tem sido a resposta. Nós vamos investigar isso a fundo, ver o que acontece. Mas, enfim, vamos estruturar melhor a nossa urgência da cidade, para que não fique só como um setor de encaminhamento para Aracaju, que possa realmente oferecer serviços de atendimento de urgência de qualidade. A saúde básica no município também é deficiente, principalmente nos povoados. Nas regiões mais afastadas, a população se queixa muito de que tem que ir 3 da manhã para pegar ficha, depois tem que voltar para um atendimento e às vezes tem que voltar uma terceira vez para algum outro procedimento. Então isso não pode continuar acontecendo. Hoje os sistemas de informações, né, os sistemas informatizados permitem já, Brasil afora, a realização de agendamento de consultas via eletrônico, né, prontuário eletrônico. E nós também precisamos dar publicidade e democratizar o acesso à saúde no município, dando publicidade à fila de exames, consultas e cirurgias. Uma coisa que se reclama muito, tem pessoas que há mais de 3, 4 anos esperam cirurgia simples, e aí esse descompasso entre os exames necessários para uma cirurgia e a marcação dela tem feito com que há anos pessoas não consigam ter acesso a uma cirurgia simples. Por exemplo, para determinada cirurgia no olho, você tem que fazer um exame X, então o exame só sai daqui a X meses. Quando o exame sai, já passou a data marcada para a cirurgia. Aí você remarca a cirurgia, o exame já passou a validade, tem que fazer de novo. Então, isso é algo básico, algo que tem ocorrido com frequência. Então, esse descompasso entre a questão dos exames e a marcação de cirurgias, nós temos que resolver e temos que zerar essa fila de espera de exames simples, porque tem exames que não são tão ultrassonografias, né? É uma coisa que não é tão complexa. Mães na cidade, mulheres grávidas reclamam que a ultrassom ela só conseguiu marcar para depois que o filho nasceu. Então são coisas básicas que vêm acontecendo, problemas muito básicos que vêm acontecendo na cidade, que nós sabemos que com gestão consegue se resolver. Temos consórcios hoje, né, de saúde, como o Conivales, que é um grande consórcio intermunicipal de saúde pública, que vem inclusive nessa linha de tratar da questão dos exames, né, mais especializados, e que nós pretendemos estar aderindo, estudando, avaliando a adesão, de modo que nós tenhamos um melhor atendimento na saúde no município. Mas como eu falei, a saúde básica, que é a principal responsabilidade do município, não precisa de tanta coisa para ser melhorada. Basta gestão, né, ampliação, melhoria e eficiência no atendimento da população dos povoados. Dentro da cidade funciona de uma maneira até adequada. Nós temos que intensificar a questão do NASF também, né, que é também um complemento à saúde pública básica. Hoje nós temos algumas atividades de atividade física, a orientação nutricional, mas nós vamos intensificar isso, porque nós, além da visão da saúde básica preventiva, da saúde básica, né, que você encontra o problema ali no início, nós temos também a ideia de trazer a visão da saúde preventiva mesmo, de você institucionalizar ainda mais a prática da atividade física e da boa alimentação no município, seja nas escolas, seja também com a orientação de nutricionistas e profissionais de educação física, né, nas comunidades. Então é uma outra vertente que vamos trabalhar muito. Já vemos a Barra uma cidade com bons olhos, em que a população, uma boa parte, pratica atividade física, mas nós não temos ainda infraestrutura adequada. E aí isso aí já entra dentro da parte de infraestrutura urbana, mas reflete na saúde também. Nós vamos construir os calçadões da saúde, as academias de bairro, né, nas praças, vamos instalar os aparelhos e ter profissionais disponíveis por área, né, que as áreas de PSF elas são repartidas, então nós vamos ter por área profissionais também para poder estimular e orientar a prática de atividade física, o acompanhamento dos índices e a orientação com relação à alimentação. Estamos entrevistando o Herbert Pereira, candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros. Trabalhamos em nome da Unimed, atendimento de urgência em cirurgia bucomaxilo no Hospital Unimed. Tem novidade para você que é beneficiário Unimed Sergipe. Agora o Hospital Unimed conta com um serviço exclusivo de atendimento de urgência e emergência de cirurgia bucomaxilofacial. A Unimed Sergipe oferece aos seus clientes uma estrutura moderna e preparada para a realização de cirurgias hospitalares eletivas, reconstruções ósseas, patológicas, cirurgias de ATM, dentre outras. Mais um avanço na ampliação dos serviços da operadora de saúde, que é especialista em cuidar da saúde dos sergipanos. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano.
Trabalhamos também em nome da Rede Presidente. A Rede Presidente, em parceria com a Amo Digital, garante para você, ouvinte fã, 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback para gastar como quiser. Isso mesmo, 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback. Gostou? Tem mais. A promoção é válida também para a Rede Mais Mini Mercado e nos Auto Centers. Baixe o aplicativo Amo Digital no seu celular. Faça o cadastro no Premia, o programa de fidelidade da Petrobras Distribuidora, e venha aproveitar. Rede Presidente, muito mais opções para você. Na sexta-feira, a partir das 18h30, Sayonara Ija e Eduardo Andrade vão bater um papo ao vivo com a cantora Maísa Reis no programa Ponto Final. Você também pode conferir tudo isso sintonizado na rádio, que é muito mais. A gente espera por você. Meu caro Herbert, eu entrevistei aqui recentemente, dentro dessa rodada de entrevistas, o candidato Gilson dos Anjos. Perguntei a ele qual era a avaliação dele com relação à gestão do prefeito Ayrton Martins. Ele disse que avaliava como uma gestão boa, mas que precisava de correções. Herbert Pereira, como é que faz essa avaliação? Bom, eu avalio um pouco diferente. A gente é suspeito de falar enquanto oponente, né? E sei que há uma inclinação muito grande, muito forte, inclusive do marketing eleitoral, de dizer assim, olha, não critique a atual gestão, né? O gestor tem uma grande aceitação e isso não é um tiro no pé. Mas assim, eu não sou de seguir marketing eleitoral, eu sou de seguir o que eu avalio. Então assim, eu avalio como uma gestão que foi muito fraca. Eu avalio como uma gestão que não soube utilizar todo o potencial de arrecadação que a Barra recebeu nos últimos 5 anos. Porque não adianta nós simplesmente termos uma entrada numa cidade bonita, algumas praças principais ali enfeitadas e os índices sociais e econômicos do município despencando, né? Nós temos uma piora na educação, nós temos índices alarmantes de homicídio, um dos municípios com maior índice de homicídio por 100 mil habitantes, o desemprego gigante no município, problemas com drogas, também um dos municípios com muita dependência química, enfim. Então, quando nós vamos ver o desenvolvimento humano na cidade, ele é péssimo. A dependência da população cada vez maior das políticas assistenciais, e a gente vê que, por exemplo, é uma política importante que nós vamos manter, fortalecer, que é a questão da cesta básica. Mas você usar aí que a cada ano aumenta o número de cesta básica que você doa, não é um motivo de orgulho isso, né? É um motivo de você ver, poxa, cada vez mais minha população está mais carente, né? Vamos atendê-la, vamos lutar, mas nós precisamos fazer com que a nossa população se desenvolva. E aí quando você mantém a Barra dos Coqueiros com uma das piores educações públicas do Brasil, né, com um dos grandes desempregos, um dos maiores no estado de Sergipe, nível de violência, desemprego, aí a gente vê, poxa, isso é uma gestão que está trazendo resultado. Qual é a finalidade de uma gestão? E aí, quando nós vamos ver também as obras que estão impactando, pelo menos a autoestima da cidade, que é o pórtico de entrada, que está bonito, a gente vê que foi a empresa privada que fez. Foi a empresa Celso, né, por compensação do impacto de vizinhança. Ela foi lá e ela não foi nem deu dinheiro para fazer, não, ela fez, ela licitou, ela contratou, construiu. Da mesma maneira a Praça do Prisco Viana, uma praça que está bonita hoje, um dos lugares de lazer da população. Foi a Celso, a Avenida do Moisés Gomes, a Celso, a escola ali na descida da ponte, uma bonita escola nova, foi a Celso. E aí, poxa, quando nós vamos vendo a fundo, nós dizemos, caramba, eu também achava. Eu, enquanto cidadão, no momento em que fui me colocar nesse processo, que fui a fundo estudar os indicadores do município, eu fui ver os números. E até para ver qual seria o meu discurso. Eu não teria nenhum problema em chegar aqui e dizer, não, foi uma boa administração. Eu não teria problema algum em reconhecer. Mas quando nós vamos ver os números, e os números mostram uma realidade diferente do que parece. Então, infelizmente, eu não tenho, né, como chegar aqui e dizer que foi uma boa gestão. Eu acho que uma boa gestão é uma gestão que desenvolve a população, que faz a população melhorar de vida. Aí a gente fez, inclusive, pesquisa, perguntando, nos últimos 5 anos, se melhorou a vida financeira da população. Apenas 20% diz que teve melhora, né? Cerca de 40 e tantos por cento falou, não, nós tivemos 60 e poucos por cento, na verdade, falou, não, tive piora. E outros 20 e poucos por cento que manteve. Então, nós não estamos vendo o progresso que chega na Barra dos Coqueiros chegar para a população. A população não está tendo acesso a esse progresso. No máximo, uma cesta básica, uma política assistencial ali, que ainda é mal implementada, na minha visão, porque você hoje dá a cesta básica, a população tem que fazer fila em centros de distribuição de cesta, para levar a cesta na cabeça. Isso não é concebível mais. Hoje você tem tecnologia para isso, você pode até no celular se manda um crédito, você faz um cartão, a pessoa tem o crédito, né? E ainda tem esse tipo de prática, né? Da mesma maneira, um benefício emergencial que se criou no município,
muito mal aplicado, um benefício que só colocou para categorias específicas, deixando de fora várias outras. Quando a própria lei municipal 887 de 2017 dizia que qualquer cidadão em situação de vulnerabilidade, que se enquadrasse dentro daquela situação de calamidade, de emergência, poderia pleitear o acesso àquele benefício. E eles usaram um critério que era totalmente diverso do da lei, que discriminou boa parcela da população, que inclusive tinha mais necessidade do que algumas categorias que foram implementadas. Mas que também essas categorias a gente reconhece que mereciam, que todos foram impactados. Enfim, então eu acho que é uma gestão que carece muito de mais técnica, de mais profissionalismo. Temos pessoas capacitadas assim nessa gestão, que inclusive, eu até brinco, eu não vou citar nomes, mas tem pessoas que é meio que se virino. Tudo que precisa de um pouco mais de atenção, de mais eficiência, coloca aquela pessoa. E aí você vê, caramba, você não tem quadro técnico para... Por que essa pessoa tem que estar sobrecarregada? E aí a gente percebe porque não funciona bem a gestão, né? E aí eu digo, é até um pouco duro de dizer, mas eu acho que a Barra sofre de uma grande maquiagem hoje. Ela está maquiada, aparenta estar bonita para quem passa ali, mas quem entra nas ruas vê áreas turísticas depredadas, como a Rua da Frente ali, virou a Rua dos Fundos da cidade. O cartão postal, a principal área nobre do município, que era aquela rua ali na frente, onde tinha o antigo terminal de lanchos, tototós, está tudo destruído. A nossa orla, né, da Atalaia Nova foi entregue nova, está destruída. A Praia do Jatobá, destruída, abandonada. A Praia da Costa, também sem infraestrutura alguma. Aí eu vejo, poxa, que gestão boa é essa? O que tem de bom que está chegando no município é a iniciativa privada. Os condomínios chegam, constroem avenidas, praças, se juntaram, construíram uma nova estação de tratamento. Por exemplo, hoje a gente mal tem, em grande área da grande parte da região da Barra dos Coqueiros, a gente tem só apenas a rede de escoamento de água fluvial, água de chuva, que vai direto para o rio. Mas, por não ter rede de esgoto e também não haver uma atenção do poder público, a população vai ligando as fossas nas águas fluviais e nós temos hoje na cidade um grande despejo de esgoto in natura no rio. Então, são coisas básicas que a gente não vê acontecer no município. E eu não tenho como aqui, por medo de me queimar, porque muita gente gosta do gestor e vai ficar chateada porque eu vou dizer que ele é um mau gestor. Eu não vou fazer, eu vou falar a verdade, que o meu coração manda, e eu não avalio bem essa gestão. São 8h14, meu caro Herbert Pereira, o tempo voa, viu? Nada fácil não, quando você tem um interlocutor que tem boa exposição, obrigado. O tempo voa. Queria que você pudesse utilizar aí esses 2 minutos finais para as suas considerações finais, fique à vontade. Bom, então eu peço a todos os moradores, eleitores do nosso município em Barra dos Coqueiros, e até quem ainda não é eleitor, mas já mora, né, que conheçam, que procurem saber mais sobre nossa proposta, o nosso projeto, que é um projeto coletivo. Eu costumo dizer, tenho dito, não tenho pretensão de ser herói, salvador da pátria. Me preparei muito, né? Se vocês pesquisarem lá, vai ver, tem um nível de preparação para esse desafio que eu estou enfrentando. Já tenho um histórico profissional que me credencia a estar concorrendo à vaga de prefeito. Mas, sobretudo, unimos um grupo novo de pessoas, um grupo muito capacitado, pessoas éticas e que querem fazer diferente na política de Barra dos Coqueiros. E nós estamos dando a oportunidade à população do nosso município a apostar, a acreditar em um grupo que pode fazer realmente diferente na história política do município. Nós estamos fazendo já na eleição de forma diferente para poder fazer um governo diferente. Nós não estamos fazendo conchavos, promessas de emprego, nós não temos interesse nenhum de ganhar dessa velha forma. A nossa vontade é realmente de ganhar de uma maneira que possamos fazer um governo limpo e um governo com autonomia para poder governar para a população. Inclusive, aproveito aqui para divulgar e solicitar a toda a população, quem quiser ajudar a financiar coletivamente a nossa campanha. A nossa plataforma foi lançada publicamente ontem de financiamento coletivo. Enquanto muitos vão pedir dinheiro a grandes empresários, que muitas das vezes com interesses escusos, né, inescrupulosos, e políticos corruptos em alto escalão, eles vão pedir dinheiro a essas pessoas para gastar, distribuir para a população mais carente, tentando comprar o voto. Nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos dizendo, a política de verdade se faz com a população apostando, investindo, inclusive financiando coletivamente uma proposta que quer representá-la. Eu quero governar para o povo, então eu não quero ser financiado por ninguém de fora e depois vai querer que eu governe para eles, tá certo? Então, é uma das formas que a gente faz diferente. Campanha coletiva, colaborativa, tá? Conheça uma proposta, só conhecendo. Eu costumo dizer que voto você não pede, você conquista. E eu tenho certeza que se vocês conhecerem a fundo a nossa proposta, né, a nossa história, o nosso grupo, vocês verão que temos uma opção muito boa, né, e diferente para fazer um bom governo em Barra dos Coqueiros nos próximos 4 anos. Tá aí, portanto, essa foi a entrevista de Herbert Pereira. Cumprimos assim, portanto, mais uma rodada de entrevistas